Uma aula no museu vai além da observação da cultura material. Trata-se de uma atividade didática que possibilita abordar o processo de seleção da memória que será preservada, tornando o museu um território de disputa de poder. Além disso, a aula no museu objetiva tratar seus objetos como documentos para análise, interpretação e crítica sobre o passado. Segundo Cici Bittencourt, a potencialidade de um trabalho com objetos transformados em documentos reside na inversão de um olhar de curiosidade para um olhar de indagação. Estamos aqui no Museu Histórico, ele é uma referência para a história de Anápolis, fundado em 1971. Essa casa sendo doada pelo Henrique Borges Carvalho, que foi neto do coronel Zeca Batista, a quem essa casa pertenceu no início da República Velha. O primeiro registro que se tem dessa casa do ano de 1902, como mostra esse mapa aqui, essa planta da Vila de Santana das Antas, em que aparece uma referência, a primeira referência que se tem dessa casa. As pessoas que aqui visitam, logo que chegam, ficam impressionadas pela sua arquitetura, principalmente da questão do tamanho, as portas, as janelas, através dessas portas grandes, né, proporção bastante grande, que entrava bastante ventilação e também luminosidade. Essa casa, como já dissemos, a primeira referência que se tem dela é de 1902. Nesse quadro que tem aqui de 1888, da Vila de Santana das Antas, nós vemos que as casas, o casario então em estilo neocolonial, todos têm as portas e janelas no estilo que essa casa aqui preserva. Passando aqui para essa outra sala, nós vemos também que as portas, os estilos delas mudam ao longo de cada quarto, cada cômodo, né? Por exemplo, essa tem uma janela do outro lado, tem somente 6 vidraças em cada lado. Essa aqui já tem 12. E, por exemplo, a questão tem somente uma folha, já outras tem 2 folhas, né? 2 aberturas. Aqui a gente pode ver que esse fundo é bastante claro. Então, nessa época aqui, 100 anos atrás, nessa casa era bastante claro, bastante iluminado durante o dia. Após, como era feita a iluminação à noite? À noite, isso eu posso te mostrar na outra sala. Aqui eu vou te mostrar como era feita a iluminação à noite. Bom, porque aquela luz lá, qual era a utilidade dela? Aqui tá. Quando a energia elétrica só chega em Anápolis em 1924. Então até aí nós temos algumas formas de iluminação que vão depender também das classes sociais e de cada grupo. Por exemplo, nós temos as antigas candeias, né, que era um instrumento bastante simples, que se colocava, as mulheres extraíam azeite, fabricavam azeite da mamona, né, e colocavam no pavio e isso servia de iluminação até mais tarde, por exemplo, até as 7, 8 horas da noite no máximo, porque nesse período todos já iam dormir. Então jantava-se cedo e ia se dormir cedo. Porém, esse instrumento aqui, ele geralmente no início foi bastante usado, mas depois que houve um aperfeiçoamento, ele ficou sendo usado pelas pessoas mais pobres, porque depois veio a lamparina, que é um instrumento, digamos assim, que um pouquinho mais moderno para a época, né? Porque nela se colocava como combustível, usava como combustível o querosene. Se colocava o querosene aqui dentro, né? E ele servia para alimentar a luz, o fogo. Então, por ser fechado também, ele evitava um pouco de emissão de fuligem, né? Dava para você andar e locomover. Já a candeia não, porque era um pouco complicada, porque por ser aberta, então corria o risco de derramar, então era meio complicado. Geralmente as candeias tinham esse gancho, como essa aqui tem, tá vendo? E ficava pendurado no teto assim, né, para iluminar. E um pouco depois, como se diz, nessa escala, digamos, evolutiva, né, das coisas, veio o lampião a querosene, que para a época, digamos assim, que meio uma revolução na questão da luminosidade. Revolucionário. Muito revolucionário. Por quê? O que acontece? O lampião também, né? Embora seja querosene, mas também você colocava o querosene aqui dentro, então não se tinha contato com combustível. E aqui tinha um vidrinho, né? Que protegia, colocava aqui ficava a camisa, que alimentava o fogo, o pavio, e era fechado aqui. E que você regulava, né, o fogo, a chama,
e isso ficava iluminando. Então você podia locomover, andar, isso sem falar que a força da luminosidade dele era muito mais forte. Então ficava muito mais claro, servindo os ambientes, né? Ficando bastante claro. A gente também tem que fazer uma distinção que quanto mais as famílias eram abastadas, tinham dinheiro, pertenciam a um nível econômico melhor, mais se tinha desses utensílios. Por exemplo, uma família, né, tinha um lampião em cada cômodo da casa. Uma família mais pobre custava ter um lampião, às vezes muito, uma pequena lamparina. Né? Então, através disso, de cada objeto desse que tem aqui no museu, a gente lança uma reflexão sobre eles e leva a gente a compreender como que foi a vida cotidiana das pessoas na época passada.